Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz um esboço aqui para responder um comentário de um rapaz que falou aí para mim fazer um vídeo sobre canibalismo na Bíblia. Aí eu falei para ele, mas onde é que tem isso na Bíblia, né? Aí ele citou alguns versículos, como por exemplo esse daqui, Deuteronômio 28:53. Então vamos analisar. Aqui diz o seguinte, ó, e comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e das tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Tá? Deuteronômio 28:53. Esse texto faz parte das bênçãos e maldições aos israelitas. Deixa eu abrir um parênteses aqui, é um dos poucos capítulos da Bíblia que me faz acreditar um pouco na Bíblia esse, tá? Para quem não sabe. Porque quando você lê aqui Deuteronômio 28, você lê praticamente toda a história do povo judeu, só que de uma forma metafórica, tá? Então esse texto se refere a bênçãos e maldições aos israelitas, caso eles cumprissem ou não o pacto. Do versículo 1 ao 14 são as bênçãos. Você vai ser abençoado, você vai prosperar, você vai ser rico, você vai ter fartura, etc, etc, etc. E do versículo 15 ao 68 são as maldições. Vai acontecer isso, aquilo, praga do Egito, etc, um montão de coisa com você. Se os israelitas cumprissem o pacto, eles seriam abençoados de inúmeras maneiras. Mas se descumprissem, seriam castigados de todas as formas possíveis. E é óbvio que isso aqui não é uma lei, pessoal. Aqui é só uma promessa de bênção e maldição. E esses castigos são metáforas. Vamos ler aqui um pouquinho antes aqui do versículo citado ali. Ó. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço, e comerá o fruto dos teus animais da tua terra, até que seja destruído. E não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem cria das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que haja consumido. Preste atenção nessa palavra aqui, consumido, pessoal, que a gente vai ver ela aqui no texto, tá? A palavra consumido. E sitiar-te-á em todas as tuas portas, em toda a tua terra que tem dado o Senhor teu Deus, e comerá o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e filhas, que te der o Senhor teu Deus no cerco e no aperto com teus inimigos. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para com o seu irmão, e para com a mulher do seu regaço, e para com os demais de seus filhos que ainda ficarem. De sorte que não dará nenhum deles da carne dos seus filhos que ele comer. Portanto, nada lhe ficou de resto no cerco e no aperto, com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. Esse mesmo capítulo de Deuteronômio, ele mostra aqui outras maldições. Ó. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei que estão escritas nesse livro, para temeres esse nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas, e enfermidades malignas e duradouras. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito. Ó, todos os males do Egito. Aí eu pergunto, quando foi que os israelitas tiveram todas as pragas do Egito de novo na vida deles? Porque aqui o texto está falando, as pragas do Egito. De que tu tivesse temor e se apegarão a ti. Então isso mostra, pessoal, que isso aqui são metáforas. É claro que os israelitas não tiveram na sua história as pragas do Egito, como por exemplo, rãs, piolho, o sol escurecendo, água virando sangue, essas coisas. Então aqui é só uma metáfora, que Deus está falando que vai castigar eles enormemente. Esse outro ponto aqui fala assim, ó, e o Senhor vos espalhará entre os povos, desde uma extremidade da terra até outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, ao pau e à pedra. E nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso. Isso aqui é verdade, os judeus foram perseguidos em toda a Europa, a de cada cidade que eles iam, eles tinham que mudar para outra cidade, ou outro país, né, no caso, por causa da perseguição. Porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma. Então são metáforas, pessoal. Deus está falando que vai castigar bastante eles. E comer os filhos significa fome, é uma metáfora para fome. O verbo hebraico akal, ele significa comer ou consumir. Lembra que eu falei para vocês ali no começo, prestar atenção na palavrinha consumir? Ó? Ele também significa consumir. Segundo o aparato crítico, ó, ele é usado no sentido literal, ó, literal, para descrever o ato de comer comida, bem como no sentido figurado, aqui já é outro sentido dele, para denotar o consumo ou destruição, quer dizer que algo vai ser destruído. Então quando Deus fala ali, vocês comerão os seus filhos, não sei o que, o fruto do teu ventre, ele está falando tudo aqui, ó, que eles vão consumir por causa da fome, desnutrição, destruição, que no caso, perdão. Então não é literalmente comer os filhos. O termo também pode implicar participar de uma refeição ou festa, e é frequentemente usado em contextos que envolvem sustento, nutrição e sobrevivência. Aqui, ó. Então, de modo figurativo, ele significa isso, fome.
literalmente fome que levaria uma pessoa a comer o próprio filho. E só tem uma passagem na Bíblia que acontece isso, que é aqui em 2 Reis. Ó. E houve o que? Ó? Grande fome aonde? Em Samaria. Então o povo estava passando fome. Porque eis que a cercaram, exatamente como dizia Deuteronômio 28, a cercar a cidade gerou fome. Até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode, meu rei, meu senhor. E ele disse: Se o senhor não te acode, de onde eu te acudirei eu? Da ilha ou do largar? Disse-lhe mais o rei: O que tens? E ela disse: Essa mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho para o que comamos, escondeu o seu filho. Então aqui é um contexto de fome. Tinha tanta fome que essas mulheres fizeram um acordo de comer o filho de uma num dia, o filho da outra no outro, só que a outra não cumpriu o acordo. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, olha o que ele fez: ele rasgou as vestes e ia passando pelo muro. E o povo que viu que o rei trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Então o rei ficou tão chocado com essa história que ele rasgou as próprias vestes, porque isso é uma coisa abominável. E essa passagem de Reis não é real, pessoal. Provavelmente é uma construção do autor. Porque aqui em Ezequiel, olha o que diz. Ó. Lembrando que Ezequiel já é da época do exílio, tá? Ó, eis que em ti farei o que eu nunca fiz. Ó. Que eu nunca fiz. Quer dizer que Deus nunca fez isso. E que jamais farei. Quer dizer que ele não faria isso aqui. Ó, jamais farei. Por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais comerão seus filhos no meio de ti. Então, a metáfora para a fome. E os filhos comerão seus pais. Ué, como é que fica aqui? Os pais vão comer os filhos vão comer os pais? É porque aqui quer dizer que a fome vai consumir tanto pais quanto filhos, pessoal. É isso que o versículo está dizendo. E executarei em ti juízos. De tudo que restar de ti, espalharei a todos os ventos. Então, se Deus fala que nunca fez e não faria isso de novo, é óbvio que essa passagem aqui da mulher é só uma construção teológica, tá? Da mulher lá de 2 Reis. Joséfo menciona o caso de uma mulher que comeu seu próprio filho, devido à fome, durante o cerco romano, né, de Jerusalém. Mas não tem relação com essas passagens da Bíblia, que são metáforas para a fome. Aqui ele citou essas outras passagens que também são metáforas. Ó. E farei essa cidade objeto de espanto e assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. E comerá cada um a carne do seu amigo. No ser que não aperta e que os apertarão os seus inimigos que buscam a vida deles. Então aqui ó, vai comer a carne dos amigos, dos filhos, das filhas. É claro que isso aqui não é um canibalismo, né? É só uma metáfora que essas pessoas seriam consumidas pela fome, tá? Tem mais 2 versículos aí que ele citou, um outro de Lamentação que é relevante, e o outro eu não entendi se ele quis dizer Coríntios ou Crônicas, mas eu não achei, tá? Mas o fato é que a Bíblia hebraica usa essa metáfora aqui de comer os filhos, que é um eufemismo, né? Uma metáfora para fome, dizendo que eles iam passar tanta fome que eles comeriam os próprios filhos. A única menção que nós temos disso é em Joséfo. Joséfo na sua obra, inclusive eu não estou podendo acessar aqui Joséfo, tá? Porque eu estou com um notebook novo. Então só Joséfo que menciona um caso desse, e o resto são só metáforas, tá? Deuteronômio 28 fala, eles teriam de novo as pragas do Egito na cabeça deles. Isso aconteceu, pessoal? Não. Então a gente vê que são só figuras de linguagem da época, tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, comente e diz o que achou, compartilhe nos grupos, tá? Ativa o sininho, o ritual de sempre, tá? Obrigado a todo mundo aí que assistiu, paz a todos.